Bom dia a todos, bem-vindos. Estamos retornando às nossas palestras no domingo, retornando presencialmente e online. Hoje nós teremos a palestra com a Marlene. Bem-vinda, Marlene, a quem eu peço também que faça a nossa prece inicial, para depois darmos continuidade com a palestra. Bom dia. Então, queridos amigos e companheiros, vamos voltar aos nossos pensamentos em busca de uma sintonia maior com os nossos amigos espirituais, principalmente com aqueles que velam pelo nosso trabalho, pela nossa casa, para nós rogarmos o amparo e assistência amorosa desses companheiros, para que o nosso trabalho desta manhã possa se transcorrer no clima de paz, de harmonia e de muito aprendizado. Queremos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, pelo presente que nos foi conferido, com mais um dia de vida no corpo físico, onde as experiências e as oportunidades de trabalho e de crescimento se renovam, que possamos aproveitá-las, colocando em prática o mandamento que nos foi legado, de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Rogamos por todos os companheiros que participam do movimento espírita, não só na nossa cidade, mas em toda a região, que eles possam também se beneficiar, como nós estamos, dessas vibrações positivas de amor, de força e de muita esperança, não só para nós em Cataguases, pelo nosso Brasil e para todo o nosso planeta. E assim, Senhor Jesus, com esse pensamento, com esse desejo maior, nós te pedimos a permissão para iniciarmos as nossas tarefas neste domingo. Que a sua paz, Senhor Jesus, possa nos envolver. Que assim seja. Então, companheiros, conforme já foi divulgado, né, e está lá na nossa tela, o nosso tema a ser abordado nessa manhã de domingo, tá? É Espaço Universal. Esse tema está na primeira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec trabalha os elementos gerais do universo, tá? Primeira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2, e nós vamos estudar hoje duas questões. Questão número 35 e 36. Então, Kardec, nesse momento, e dentro das suas perspectivas de trabalho em relação à mensagem que legaria à humanidade, né? Esse material inconfundível, esse material imperecível e de grande relevância para o nosso crescimento, né? Ele fala apenas dessas duas questões. Ele não cogita de mais nada, porque, como ele estava falando dos elementos gerais do universo, tá? Não cabia ali ele falar de mediunidade, falar de caridade e de outros temas, tá? Então, por isso, nesse título, Espaço Universal, ele só trabalha duas questões. Muito pequenininho, né, Ana Nery? E eu fiquei assim, apreensiva. Como é que eu vou falar em 40 minutos duas questões? Que os espíritos fecharam assim, foram incisivos com Kardec. Não fizeram mais nenhum comentário, a não ser dentro daquilo que foi perguntado. E estabelece uma limitação muito grande em relação ao conhecimento, né, que poderia se passar. Mas como a doutrina espírita, ela trata da alma, ela trata do espírito, das coisas espirituais que transcendem a nossa matéria, então ele deixa Kardec, por conta da ciência, esclarecer essa parte que ele toca de leve, né, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, tá? Então vamos ver aqui qual foi a pergunta que Kardec fez, né, primeiro aos espíritos. Não está passando, por quê, hein? Será que eu não estou sabendo? Eu sou meio complicada para lidar com isso, tá, gente? Vamos ver lá o que Kardec coloca. Como nós vamos falar de espaço universal, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é o universo, tá? O que é o universo? Então, nós temos lá
um esclarecimento, né? O que é o universo? Então, a astronomia, que é uma ciência, né, que trata das coisas das quais nós vamos falar hoje, tá? Ela dá a seguinte definição. A definição que é apresentada para o universo diz respeito a absolutamente tudo que existe. Desculpa. Então, quando nós falamos de universo, nós estamos falando de algo que existe. Tudo que existe, que o nosso saber, que o nosso entendimento, a nossa percepção, o nosso olhar, a nossa inteligência alcança, é o universo. Tudo que existe, tudo. Aqui, por exemplo, nós estamos nessa sala, as cadeiras, as mesas, as paredes, a casa espírita, a nossa Avenida Astolfo Dutra, nossos Cataguases, está ocupando um espaço dentro do universo. Tudo que existe, tudo que está aqui em estado sólido, tá? É retirado do universo através do fluido cósmico universal e que nós criamos, né, a matéria-prima para nós criarmos. Então, o universo é tudo que existe, tá? Então, vamos lá. A definição que é apresentada por universo diz respeito a absolutamente tudo que existe. Logo ele corresponde ao espaço, o universo corresponde ao espaço e o tempo e a todos os tipos de matéria, conforme eu acabei de colocar, tá? Desse modo, a resposta mais adequada para que o universo é tudo. Tudo. Falou o universo é tudo, tá? Sem exceção. Desde o micro ao macro, tá? Norte, sul, leste, oeste, tudo é o universo, tá? Nem toda essa amplitude é conhecida pela humanidade, mas um volume considerável de corpos celestes, como os planetas, cometas, estrelas, galáxias nebulosas e satélites, já integra o rol de conhecimento construído sobre o universo. Então, a nossa capacidade de entendimento não abrange tudo o universo. Nós não temos ainda a inteligência desenvolvida e os instrumentos adequados para que se conheça tudo isso. Mas, com o avanço da ciência, uma grande parte, né, de coisas existentes nesse espaço universal já são conhecidas, tá? Como colocou aqui, olha. Os planetas, os cometas, estrela, galáxia, tanto que a ciência está descobrindo constantemente coisas novas. Então, à medida que vai ampliando a inteligência, não é isso? Vão surgindo novos instrumentos, então a ciência vai ter uma abrangência maior em relação ao conhecimento desse universo. Agora, por exemplo, a ciência descobriu uma nova matéria. Só que ela não sabe o que é, para que serve, então ela denominou a matéria escura. Não diz nada, acabou. Descobre, mas não sabe o que é, para que é, de que é. Mas nós sabemos que tudo que preenche esse universo é resultado da matéria-prima, do elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal. Ok? Então, olha, gente, nós temos um tempo considerável hoje, né? Porque o material não é assim tão grande, e seria muito legal se vocês participassem com a gente, tá? Porque quando a gente faz esse estudo aqui, tá? Não é um estudo como as palestras, tá? Esse estudo é participativo. Então, vocês poderão estar contribuindo, tá? Com alguma coisa, alguma pergunta, tá? Que se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu passo para o Rafael, eu passo para o Valber, né? A Eva também, Ana Nery, tá? Mas vamos interagir, porque isso é importante no estudo em grupo, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso aí é o universo. Então, os astrônomos falam, né, que espaço, que o universo, tá, tem espaço e tem tempo. Então, o que é espaço? Tá? Espaço é um termo que vem do latim, spatium, tá? E que admite várias acepções. Então, nós temos vários conceitos, várias definições para espaço. Mas hoje, dentro do tema que nós vamos abordar, espaço, né? Espaço é a resposta principal, o conceito principal de espaço diz respeito à extensão que contém a matéria existente. Então, nós estamos falando de espaço universal. Para nós, o que define esse espaço universal? É tudo que existe.
é algo que, se não tivesse preenchido, né, seria aquele espaço vazio, tá? E que, se não fosse infinito, teria um ponto inicial e um ponto final. Mas, em relação ao universo, não é assim. E nós vamos saber por quê, tá? Então, para nós, a principal resposta que nós temos diz respeito, né, o que contém a matéria existente. Então, tudo, gente, tudo é matéria. Estados diferenciados para nós. Isso é difícil a nossa compreensão, conforme os espíritos disseram para Allan Kardec. Mas nós vamos caminhando. Então, nós temos também o tempo. O que é tempo? O tempo também tem várias definições, né? Hoje, por exemplo, nós abrimos a janela e falamos assim, o tempo hoje está firme, tem sol e tal. Se tivesse chovendo, nós diríamos, e o tempo está chuvoso, o tempo está frio, o tempo está quente. Isso também é um conceito que se dá, né? Gente, cadê meu papelzinho? Eu trouxe alguns conceitos, o ventilador levou, mas nós podemos dizer, né, que espaço é uma sucessão de fatos. Que tempo é uma sucessão de fatos ininterruptos. E que esses fatos ininterruptos, eles estão ligados à eternidade. Então, sempre, infinitamente, vão ter fatos, acontecimentos que fazem histórias, que fazem culturas, né? Que muda civilizações, isso é tempo. E esse tempo está dentro da eternidade. E esse tempo é infinito, tá? Então, isso é tempo, dentro do nosso conceito, né, de universo. Tá? Marlene. Oi. Vou aproveitar o gancho que você pegou aí no tempo, né? Aí eu tenho uma curiosidade. Gostaria de saber se, porventura, você se lembra se Kardec abordou a seguinte questão. Igual você comentou, que o tempo está limitado a uma determinada sequência de fatos, certo? Eu sou tido, às vezes, algumas ideias de ficção. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, haveria possibilidade, Allan Kardec comenta em algum lugar, sobre a simultaneidade de dois tempos? Ou seja, eu estava vivendo esse tempo agora e está ocorrendo alguma coisa do passado ou do futuro simultaneamente que pudesse interagir ou que eu pudesse visitá-lo temporariamente? Por acaso, em algum momento, ele aborda isso? Olha, nós sabemos, através dos estudos que a gente vai fazer posteriormente, né, que tempo ele demarca, sem limitar, situações, fatos, né? Quando a gente estuda, por exemplo, vamos entrar no capítulo da reencarnação, nós, agora, no presente, nós deixamos refletir e vivenciamos experiências do passado. Não sei se é nesse coisa que você está perguntando, tá? Nós vivemos também interagindo constantemente com o mundo espiritual, tá? Então, nós estamos vivendo, criando fatos, realizando coisas aqui, ao mesmo tempo que lá também está acontecendo. Não existe uma linha demarcatória, uma linha divisória, tá? Quando a gente fala em mundo espiritual, nós pensamos lá em cima. O mundo espiritual é lá em cima, mas não é. O mundo espiritual é aqui. Aqui onde nós estamos, nós temos muitos espíritos. A vida espiritual está aqui também em atividade junto conosco. E aí Raul Teixeira, ele fala para nós, quando nós desencarnamos, é como se tivesse aqui uma grande bacia, né, com gelo. Então, nós desencarnamos e caímos nessa bacia. E ficamos ali. Então, está tudo junto. Né? Não tem essa extensão, esse lugar definido que a gente imagina. É muito complexo para nós entendermos isso. Então, nós podemos até estarmos interagindo, né, com fatos do passado, quando nós trazemos ainda registros, e trazemos muito, e vivenciamos essas experiências hoje. Uma pessoa, por exemplo, que é voltada à música hoje, um grande músico, então ela traz para hoje, tá, essas experiências vividas do passado, os reflexos disso que emergem, tá vivendo aquilo que ele traz, né? A memória dele tem esse registro. E ele vivencia isso, essa experiência. Nesse sentido, tudo bem. Não sei se é isso que você estava querendo, né? Mas isso acontece. Nós, gente,
não estamos soltos no universo e nem estamos sozinhos. Nós interagimos constantemente, permanentemente, com forças, com leis, com consciências, com pensamentos, permanentemente. Isso a gente não percebe, assim, com muita clareza, mas essa é a realidade que nós vivemos, tá? O que nós estamos pensando agora, tanto positivo como negativo, essa onda mental, essa energia mental, tá? Ela se expande e vai buscar outros pensamentos iguais aos nossos, tá? Se associam. No livro Pensamento e Vida tem um título Associação, que Emmanuel fala isso para nós, tá? Então vão se associar, vão criar força e depois retornam para nós que somos os seus criadores. Então a gente tem que ter muito cuidado, por isso que Jesus coloca, adverte, né? Só de pensar já pecou. Quando nós pensamos negativamente, orai e vigiai. Nós temos que estar atentos às nossas ações, porque o universo, nós estamos nesse universo, nós não estamos solto, escondidinha no lugar, né? Então a gente precisa ter um relativo cuidado e saber dessas coisas para que a gente possa viver com mais equilíbrio, né? E quando a gente emite esse pensamento, ele seja um pensamento que vai manter o equilíbrio universal, porque nós somos parte desse universo, conforme nós vamos ver. Tá ok, gente? Alguma colocação mais? Alguém quer falar, Ana Nery? Quer? Então tá bom. Então vamos lá, tá, gente? Hein? Mulher é assim mesmo. Vê como é que eu sou faladeira? Eu tenho uma neta, ela fala, vó, você fala demais. Falou, gente, mas se me perguntou, eu tenho que falar, eu tenho que explicar, né? Então tem que falar, tá? Então, na pergunta número 35, né, Kardec faz o seguinte questionamento. O espaço universal é infinito ou limitado? O que é infinito, hein, gente? O que é infinito? Que não tem fim, não tem fim. Né? Não teve começo, nem teve fim. Ilimitado é aquilo que tem um começo, tem um fim, tem um limite, tá? Então, Kardec pergunta se o espaço universal é infinito ou limitado. E aí os espíritos não, assim, foram incisivos e diz, infinito, acabou. Nem deu, assim, oportunidade para perguntar mais nada. É infinito, o espaço universal é infinito, tá? Supõe-se limites para ele. Se a gente pudesse supor um limite para o espaço universal, tá? O que haveria além disso? Então, o espaço universal tem um limite, igual essa sala aqui tem as duas paredes limitando. O que teria depois dele? Seria um vácuo, um lugar vazio? E ali, então, seria alguma coisa, né? Tá? Então, não tem limite, tá? Isto confunde a tua razão, os espíritos disseram para Kardec. Isto confunde a sua razão. Imagina Kardec, com o conhecimento que ele tinha, com a missão que ele tinha, né, de trazer para nós esse grande legado que é a doutrina espírita, e os espíritos falar com ele. Isso te confunde a razão, né? Bem sei. E, no entanto, a razão te diz que não pode ser de outra maneira. Não tem como ser de outra maneira, gente. Não tem, né? O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas, tá? Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreendê-lo. Então já foram tirando a gente de campo, né? Vocês não têm condição de aprender, é isso aí. Com o tempo, tá? Nessa caminhada, nessa jornada. Os espíritos quiseram falar também com a gente, responder aí, que não adianta estar falando muito aí, porque a gente não vai entender. Com certeza. Então, a nossa mente é limitada. Então, por hora, é isso aí que nós poderíamos entender. Pois é. Não é? É isso aí, isso que eles disseram. Acabou. Você questionar tudo que eles dissessem, nós não íamos entender. Nós temos que contentar com o que eles disseram.
Isso aí. Porque é a nossa limitação. Até vaidade nossa, queremos entender tudo sobre o universo. Se nós não conhecemos a nós mesmos, quem se conhece? Nós não nos conhecemos, né? Nós temos uma pálida ideia a si mesmo, dependendo daquilo que nós retratamos, né? Dos nossos reflexos. E a gente não gosta muito daquilo. A gente camufla, né? Então, nós não temos condição de conhecer o universo, tá? Nós não temos, né? O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que o podeis compreender, tá? Vamos lá. E aí, Kardec, para não deixar assim muito duro, né, a resposta, aí ele vem e tenta ajudar, dizendo o seguinte: supondo-se um limite para o espaço, vamos supor que o espaço universal tenha um limite, tá? Qualquer que seja a distância a que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa. Se pudesse, né? E assim, pouco a pouco, até o infinito, porque essa alguma coisa, mesmo que fosse um vazio absoluto, ainda seria espaço. Aí ele tenta alargar um pouquinho os horizontes do entendimento para nós, mas ele continua dizendo a mesma coisa, né? Que o espaço, ele é infinito, ele é ilimitado. Se nós saíssemos hoje daqui, numa aeronave, por exemplo, e que percorresse uma velocidade imensa, depois de nós caminharmos um século, praticamente nós estaríamos no mesmo lugar, considerando o infinito do universo, tá? E considerando também o tempo, que aqui nosso tempo é diferente, né? Desse tempo universal. É muito diferente. E até mesmo no mundo espiritual, o tempo é diferente. Aqui, dentro da nossa constituição física, dentro da nossa programação reencarnatória, então a gente obedece um danadinho, que é aquele ali, ó, que limita a gente demais. E a gente corre para fazer determinadas tarefas dentro daquela volta que o relógio dá. Mas, em consideração ao espaço universal, ao tempo, nós não temos esse limite, tá? Não adianta correr que nós não vamos chegar a lugar nenhum, tá? Então, tá lá. Esse é o comentário de Kardec. Então, nós temos aí, botei aqui uma imagem, né, para a pergunta 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Será que no espaço universal, sem limites, é muito grande, né? Será que Deus conseguiu construir tudo para preencher ou deixar o vazio? O que vocês acham? Será que existe áreas vazias nesse espaço universal, dentro do universo? Será que tem alguma coisa? A Nanélia está respondendo ali, gente, para nós, tá? O vazio não existe. Dizendo que esse vazio não existe. Tudo está preenchido. Tudo está preenchido. Aqueles lugares, né, aquelas regiões que nos parece vazia, ela está preenchido por uma matéria que nós ainda não conhecemos, não sabemos, tá? Isso está tão fácil de exemplificar, é só cada um pegar o celular. O vazio, né? Está tão fácil de exemplificar que se a gente for contar aqui, nós estamos em poucas pessoas. E aí a gente fala assim, afirmamos, porque sabemos que tem espíritos desencarnados participando. Mas a gente duvida do espírito. É só pegar sinal de Wi-Fi. Tem um montão de sinal de Wi-Fi aqui presente. E nós não estamos vendo. Então, essa vibração, a frequência que esse sinal está chegando e que o meu celular está captando, porque ele consegue pegar essa frequência. Essa frequência. Os médiuns que estão aqui presentes estão vendo os desencarnados e têm a certeza. Com certeza. Nós, que não somos médios de vidência, também podemos ter a mesma certeza, porque se um celular pega um sinal de Wi-Fi, por que não um pensamento? Irmãos que estão assistindo de outro lugar, isso eu acho interessante. Eu também acho interessante a parte do espaço. Antigamente, o sinal de uma televisão, você tinha uma antena que transmitia sinais altos e tinha as repetidoras. Então, um espaço era determinado pela amplitude que a antena conseguia ir
e as repetidores, e isso aumentava o espaço. Hoje já tem o satélite, então qualquer casa está pegando o mesmo sinal ao mesmo tempo. Mesmo sinal. E você vê como que é a evolução. Às vezes, para explicar para o Kardec isso, lá atrás era difícil. E para a gente não tem ainda a resposta de tudo. Mas cada vez mais vai ficando mais fácil da gente estar aprendendo. Mesmo porque Kardec estava perguntando isso. Ele não ia colocar, os espíritos não iam colocar coisa que ele não queria saber. Né? Eles não tinham tempo para ficar divagando. É isso que você quer saber? Isso aí, não pode, não tem, é infinito, acabou. Né? Tanto que depois eles abrem, né, umas propostas infinitas, falando da reencarnação, da mediunidade. Tá? Tanto que a obra, o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. E nessas 4 partes fala de temas diferentes. Porque Kardec estava perguntando, nesse momento era isso. Então era isso que eu vou responder. Né? Então tá bom. Então, na pergunta 36, né, o vácuo absoluto existe em alguma parte do universo? E a Ana Nery respondeu acertadamente que não existe nada. Nesse espaço que nós estamos vendo aqui, entre as cadeiras, ó, a gente passa tranquilo, mas existe matéria aqui. Existe. Tanto que se tivesse ali uma reunião mediúnica, determinadas categorias de espíritos que fossem comunicar, eles teriam dificuldade de atravessar o tipo de matéria que está aqui. Tá? Se a porta tivesse fechada, eles não passariam. Então, existe matéria em tudo. Não existe espaço vazio no universo. E a gente está vendo ali pela imagem, né, ela está meio apagada, não sei porquê. Então, nós estamos vendo uma parte ali da nossa Terra. O nosso planetinha que era azul agora está bem cinzento, né, gente? Tá? Nós estamos vendo o satélite da Terra, que é a Lua, e naquele espaço ali, olha, está vendo porção de manchinha branca? Aquilo são estrelas, né, são outros planetas. Não está vazio. E entre estrela e planeta, naquele espaçozinho ali, tá, existe uma matéria. E essa matéria ela é administrada primeiro por Deus, que é o Criador e mantenedor da ordem. Existem leis e forças gerindo toda essa matéria, todo esse infinito, tá, todo esse universo. Tá? Então, não existe vazio. Uma coisa que é muito interessante, quando a gente fala da nossa Terra, para muitas pessoas, a gente acredita que tudo que existe no nosso planeta está dentro da Terra, né? Então, é aquela bola, é aquela esfera, e nós estamos ali dentro. Mas, na verdade, nós não estamos. Nós estamos do lado de fora. Nós estamos do lado de fora. E aí a gente começa a ficar com medo, não, mas será que nós vamos cair? Né? Os grandes mares, as montanhas, tudo do lado de fora. E olha a inteligência suprema criadora de tudo isso, que é Deus, entendeu? Então, ele administra tudo. E essa Terra não está parada, ela está girando. Ela está girando. Com tudo isso, como se tivesse pendurado, né? Mas não. Então, existem leis e forças, e principalmente a inteligência suprema, que é Deus, administrando isso, mantendo isso num perfeito equilíbrio. Nunca, em lugar nenhum, aconteceu, o mar tombou e caiu água, a população morreu. Não existe. Não existe. Né? Os acidentes que acontecem é por nossa conta, é pela nossa incoerência em relação à vida, tá? Pela nossa indisciplina, e vai acontecer os fenômenos. Mas os fenômenos naturais, eles são agravados pela nossa indisciplina, mas são fenômenos necessários e comuns no nosso planeta, ainda um planeta de provas e expiações, né? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, né, o nosso planeta situado no espaço universal, está aqui a nossa terrinha, tá? Ele está situado num espaço do universo. A nossa casinha, a nossa terrinha, que é um espetáculo que nós devemos respeitar, devemos amar, porque ela é a nossa casa, ela é a nossa moradia, ela é a nossa escola, né? É o nosso hospital. É aqui que nós recuperamos, que nós aprendemos, tá? É na nossa terra, tá? Então, ela está ali bem situadinha. Então, vamos ver que aqui acabou, né, Nané? Dentro das 2 perguntas, acabou. Fechei o livro, vamos para casa, gente, acabou. Mas a doutrina espírita é muito abrangente, tá? Então, o que nós fizemos?
para a gente não ir para casa meio frustrado. Nós fomos buscar no Velho e no Novo Testamento algumas informações, né? E uma delas que nós encontramos no Velho Testamento, ela foi dada por Miqueias, que era um profeta, filho também de um profeta, 200 anos antes de Cristo. E Miqueias já falava no mundo de regeneração. Já falava, tá? Quando Jesus conta para nós a história, né, a parábola das bodas, festinha das bodas, Jesus ratifica, confirma a fala de Miqueias há 200 anos antes dele. Muito tempo, né? Então, nós fomos buscar. Por aí a gente vê. As pessoas falam, estudar Velho Testamento, coisa antiga. Tem pessoa que até espirra, achando que Velho Testamento é aquele livro velho, né, com aquele cheirinho de mofo. Gente, mas é a base de todo o conhecimento da humanidade. É difícil, é muito cheio de símbolos. Mas nós temos o Novo Testamento, que já abre um pouco, né, de toda aquela simbologia que tem lá no Velho, e nós temos a doutrina espírita, que acende a luz da ciência para nos esclarecer. Então, nós buscamos no Velho Testamento alguma informação que possa, né, nos orientar a falar alguma coisa em relação ao espaço universal. Então, nós fomos buscar lá. E o que é que nós encontramos, tá? Nós encontramos, tá, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. O que é que nós encontramos? Aí já no Novo Testamento, uma fala de Jesus que diz o seguinte, essa fala de Jesus, ele falou para os discípulos nas últimas ceias, nos últimos encontros que ele teve com eles, dando para eles como que uma esperança, porque ele ia partir e eles iam ficar sozinhos, né? E com a responsabilidade de divulgar a mensagem da Boa Nova. Então, ele dá para eles uma esperança e diz o seguinte, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. O que é que isso diz para nós? O que é que ele diz para nós? Que existe outros lugares, outros mundos, no espaço universal, que ele iria habitar e que nos levariam, tá, quando nós chegássemos ao estado de perfeição, né, e que pudesse viver nesse ambiente existente no espaço universal. Então, ele diz isso para nós, tá? Gente, Marlene, vocês... Oi. Eu já tinha lido essa fala, né? Sim. No entanto, a cada vez que a gente volta a ler, descobre algo novo. E aí, nessa parte final, nós podemos, a partir daí, concluir outras coisas também, no meu entender. Sim. Ele diz, pois vou preparar-vos o lugar. Isso quer dizer que há uma dinâmica de que há ainda mundos em formação, além daqueles que já se formaram e estão em plena mudança, assim como a Terra. Essa é a minha opinião. Uhum. Porque essa criação de Deus, ela é ininterrupta, né? Jesus fez a colocação para nós. O meu Pai obra constantemente, incessantemente, e eu obro com ele. Se nós somos criação de Deus, e se foi dito pelos Espíritos, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que os 3 elementos gerais do universo, os 3 elementos mais importantes do universo é Deus, que é o criador e mantenedor dessa grande obra, nós, espíritos, que somos co-criadores, e a matéria, essa matéria que preenche todo o universo, que é a matéria-prima elementar, sobre a qual nós agimos para fazermos as construções que estão dentro da nossa capacidade de criar, né? Então, existe, né? Existe, conforme ele falou, mundos em criação, mundos que morrem e mundos que surgem, tá? Tem aqueles mundos que não são permanentes, que são temporários. Bom, então nós temos aqui um outro comentário, né, confirmando o que Jesus colocou, que hoje os astrônomos também confirmam, né, que no universo
existem muitos astros, planetas, para encher todo esse espaço, né, que a gente conhece. Então, nós temos aqui, a casa do Pai é o universo. A casa de Deus é o universo. Muito embora Deus transcenda o universo. Nosso encontro, Deus está ela foi ao bem lado do universo. mais- Ao lado do universo. Porque se ele estivesse dentro do universo, ele seria igual ao universo. E Deus é único. Então, ele transcende ao universo. Ele administra, coordena ao lado. Quando eu falo ao lado, a gente não tem ideia de que seja esse lado. Só que ele não está dentro do universo, tá? Tá tentando. Então, quando Haroldo Dutra vai explicar, tá, sobre o tabernáculo, que era aquela grande tenda, tá, que os hebreus estendiam para se abrigar durante daquela viagem longa, que durou anos, tá, em busca da terra da promissão. Quando eles estendiam, então eles abriam as tendas. Eram muitas tribos que estavam viajando. Então, as tribos, elas abriam as suas cabanas, as suas tendas, e o tabernáculo era uma tenda maior que ficava no meio. Ficava no meio, tá? E sob esse tabernáculo eram colocados, tá, as tábuas da lei, documentos e coisas que eram importantes, se abrigavam ali. E isso tem um símbolo. E no Evangelho de João está anotado, e ele trabalhando, né, usando de todo o conhecimento que ele tem sobre isso, então ele explica que aquele tabernáculo representa Deus na sua criação, além, fora daquele universo imenso de tendas que tinham dos judeus, dos hebreus que estavam caminhando. Então, aí, baseado nisso, do Evangelho de João, ele coloca que Deus está ao lado do universo, está administrando tudo que tem, tá? Construindo, desconstruindo, reconstruindo, mas não dentro, porque se Deus estivesse dentro do universo, ele seria como o universo, igual. Então, né, ele não seria único, tá certo? Então, ele vai falando isso para nós. Tá difícil, tá? Tá dando para entender? Então, vamos lá. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas que Jesus falou, está ali em cima anotado por João, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Essa anotação eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, no item 2. Se vocês quiserem, entra lá que vocês vão encontrar isso aí e muito mais informação, tá? Então, no nosso universo, no espaço universal, existem muitas moradas, muitos planetas, muitas estrelas, tá? E que nós não entendemos ainda, não vemos ainda, porque nós não temos inteligência capaz e nem instrumentos capazes de dar para nós, né, o conhecimento dessas coisas, tá? Então, veja bem, dentro de tudo isso que a gente colocou até agora, nós concluímos o seguinte. O que nós concluímos com tudo isso que nós falamos, tá? Considerando a nossa condição de cidadãos do universo, ocupando uma parcela do espaço universal, temos a responsabilidade de trabalharmos para a sua manutenção e equilíbrio. Essa casa está linda, né? Tudo pintadinho, direitinho, as cadeiras arrumadas. Então, esse local, essa casa espírita, que está na Avenida Astolfo Dutra, na cidade de Cataguases, no Brasil, na Terra, tá? É algo que está dentro do espaço universal. E se nós estamos aqui, tá? Nós somos cidadãos universais. Nós somos cidadãos cósmicos. A casa espírita está limpa, porque os diretores, a diretoria, resolveu manter tudo limpo e confortável, para que quando a gente chegue aqui, a gente tenha condições de participar das atividades, ter mais conforto para viver. Na nossa casa também é assim. A gente cuida da casa, limpa, higieniza, porque se deixar, né, à mercê das baratas, dos ratos, a gente não vai ter conforto.
Então, a gente procura fazer tudo de melhor para que a gente tenha um conforto dentro da nossa casa. Nós, enquanto cidadãos do universo, nós temos também que trabalharmos para manter o equilíbrio, o bem-estar do nosso planeta, tá? Que é a Terra. Como a Terra não está solta, existe uma ligação com todos os outros planetas, estrelas, com tudo que tem no universo, que nós não estamos soltos. O nosso pensamento não tem limite, ele vai até o infinito, dependendo do grau de evolução. Então, nós temos, como cidadãos do universo, a responsabilidade, o compromisso, o dever de zelarmos pelo nosso planeta, pela nossa casa, pela nossa moradia. Aí vocês vão dizer o seguinte, mas como que eu vou fazer? Nós estamos aqui em Cataguases. Como é que nós vamos zelar, né? Lá por coisa do Rio de Janeiro, São Paulo e em outros países? Como é que nós vamos fazer isso? O que nós podemos fazer agora contra essa guerra da Rússia, né? Pela guerra da Rússia na Croácia? O que nós podemos fazer? Podemos sim, podemos sim. Tem muita gente rezando para que isso não acabe, porque tem gente que adora, né? A violência. Tem outras pessoas que são fãs do Putin. Não, então vamos fazer, deixa brigar, tomara que aconteça. Mas tem uma grande maioria, tá? Que se confraterniza, que ora, que pede. Então, esse nosso pensamento voltado para o bem, para que isso não aconteça, é uma contribuição, é a nossa maneira de trabalharmos para a manutenção do equilíbrio e da paz no universo. Então, nós temos essa responsabilidade. O nosso pensamento, ele tem que ser gerado, tá? De forma positiva, para que o nosso mundo, a nossa casa, o nosso universo se mantenha se movimentando, girando dentro dessa linha de equilíbrio. E da melhor maneira possível para o nosso conforto. Não só material, como espiritual também. Então, nós temos essa responsabilidade. Então, vamos ver o que Jesus falou para nós, tá? Em relação a esse compromisso que nós temos. Porque pode... Gente, está ok aqui, desse lugar que eu estou? estar. Tá? Então, vamos lá. Olha o que Jesus fala para nós em relação à responsabilidade que nós temos de manter o equilíbrio do universo. Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, tá? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como entender isso, gente? Vós sois a luz do mundo. Vocês já imaginaram se o sol deixasse de iluminar a Terra? O que ia acontecer? Isso aqui teria uma escuridão danada. E sem a luz, sem o calor do sol, não teria vegetação. Sem a vegetação, nós não teríamos como respirar, tá? Porque esse ar que nós respiramos, tá? Ele parte de um movimento, da raiz que busca toda a água e todos os nutrientes necessários à manutenção da vida do vegetal. Esses nutrientes, eles são transferidos para as folhas através dos vasos que estão lá no caule. Chegam até lá. Com a luz do sol, a fotossíntese, processam-se, tá? Todos os elementos necessários para que à noite as árvores respiram e soltam na atmosfera o ar que nós respiramos. Sem o sol, isso não aconteceria. Não aconteceria. E nós iríamos morrer. O planeta ia acabar. Então, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, ele passa para nós uma responsabilidade infinita. E aí a gente vai falar, mas como? Como é que eu vou gerar luz? Né? Será que a gente precisa de construir nós um dia? Nós somos efetivamente luzes. Nós somos luzes. Se nós somos filhos de Deus, e Deus é a fonte infinita de luz, nós herdamos dele essa luz também. Só que a nossa luz está ofuscada pelas sombras decorrentes do nosso proceder aqui na Terra. Da nossa vigilância, da nossa agressividade, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Então, como nós somos geradores
de energia, então nós criamos uma sombra que cobre essa luz divina que está em nós.